O som do vento corta o silêncio da manhã em Jope. O mar agita-se lá ao fundo, como se já soubesse o que estava para acontecer. Um homem caminha rápido, o rosto coberto pela pressa e pela culpa. O seu nome é Jonas, o profeta de Israel. Deus havia falado com ele, e a ordem era clara e direta. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas o coração de Jonas encheu-se de medo e talvez de um pouco de ressentimento. Nínive não era uma cidade qualquer. Era o coração do império inimigo, a capital da Assíria, um lugar conhecido pela sua crueldade, arrogância e violência. Como poderia ele, um profeta de Israel, levar uma mensagem de Deus justamente aos seus opressores? E o profeta, em vez de obedecer, tomou uma decisão drástica. Decidiu fugir. Ele desce até o porto movimentado de Jope, encontra um navio que está prestes a partir para Tarsis e, sem hesitar, paga a passagem. Tarsis ficava na direção completamente oposta a Nínive. Para Jonas, era o fim do mundo conhecido, um lugar distante o suficiente para, quem sabe, escapar da presença de Deus. Enquanto o navio se afasta lentamente da costa, o sol mergulha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O vento começa a soprar mais forte, e Jonas, exausto pela sua decisão, desce ao porão para tentar descansar. Ele acredita que pode simplesmente dormir e deixar o chamado para trás. Mas ninguém pode fugir de Deus. O céu começa a mudar de forma assustadora. As nuvens escurecem, as ondas se levantam como muralhas de água prontas para engolir o navio. Relâmpagos rasgam o firmamento, seguidos por trovões que fazem a madeira do barco estremecer. Os marinheiros, homens experientes do mar, entram em pânico. Eles gritam, jogam a carga preciosa ao mar para aliviar o peso do navio, e cada um clama desesperadamente ao seu próprio Deus. Jonas, porém, dorme profundamente nas profundezas do navio. É o sono da fuga, o sono de quem quer calar a própria consciência, de quem se recusa a encarar a realidade. O capitão do navio, perplexo, o encontra ali. Como podes estar a dormir numa hora destas? Ele grita. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não pereçamos. A tempestade não cede. Desesperados, os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem era o culpado por aquela fúria divina. E a sorte, claro, recai sobre Jonas. Encurralado, ele finalmente confessa: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Sim, estou a fugir da presença dele, e é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vós. O medo toma conta de todos. Eles olham para as ondas gigantes e perguntam: Que faremos contigo para que o mar se acalme? Jonas, agora resignado, olha para a fúria das águas e responde com uma voz firme, mas cheia de arrependimento: Peguem em mim e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará. Os marinheiros hesitam. Eles não queriam ter o sangue de um homem nas suas mãos, então tentam remar com todas as suas forças de volta para a terra. Mas é inútil. As águas rugem ainda mais forte, ameaçando despedaçar o navio. Por fim, percebendo que não havia outra saída, eles pegam Jonas e, com o coração pesado, o lançam ao mar. E então o milagre acontece. Imediatamente o mar se aquieta, o céu se abre. O vento, que antes uivava, agora silencia. A paz retorna tão subitamente quanto a tempestade começou. Jonas afunda na escuridão fria do oceano. O som das bolhas desaparece. O seu corpo desce lentamente, envolto em silêncio e solidão. Parecia o fim. Mas ali, nas profundezas do mar, ele é engolido, não pela morte, mas pela extraordinária misericórdia de Deus. Um grande peixe preparado por Deus para aquele exato momento o envolve. No ventre do abismo, Jonas abre os olhos. Não há luz, apenas a escuridão e o pulsar distante da vida ao seu redor. Ele está vivo, num lugar que deveria ser o seu túmulo. E ali, no ponto mais baixo da sua vida, ele finalmente faz o que deveria ter feito desde o início. Ele ora. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Ele reconhece a sua situação. Lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e as águas me cercaram. Mas mesmo ali a sua fé renasce. Mas eu ainda olharei para o teu santo templo. 3 dias e 3 noites se passam, e naquele útero escuro e improvável, Jonas renasce. A sua rebeldia é lavada, o seu orgulho é quebrado. Ele entende que não pode fugir. Então, por ordem de Deus, o peixe o vomita numa praia, sob o sol ardente.
A areia gruda no rosto do profeta, e ele respira o ar puro. Pela primeira vez em dias, ele respira sem o peso da fuga. Então a voz de Deus vem novamente, paciente e firme como da primeira vez. Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Dessa vez não há hesitação. Jonas obedece. Ele caminha pelas ruas imensas daquela cidade poderosa, um homem sozinho contra uma metrópole. E ele proclama a mensagem simples e terrível. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O que acontece a seguir é algo que ninguém, muito menos Jonas, poderia esperar. O povo de Nínive acredita na sua palavra. Desde o rei, sentado no seu trono, até o servo mais humilde, todos se vestem de pano de saco, jejuam e clamam a Deus por perdão. A cidade inteira se arrepende genuinamente. E Deus, ao ver o arrependimento sincero deles, decide poupar a cidade. Ele tem misericórdia. Mas Jonas, em vez de se alegrar com a salvação de milhares de pessoas, enfurece-se. Ele se senta fora da cidade, debaixo do sol escaldante, e reclama com Deus: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade." E Deus, com uma voz serena e pedagógica, decide ensinar-lhe uma última lição. Ele faz crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas, para lhe dar uma sombra confortável contra o sol. Jonas fica muito feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus envia um verme para atacar a planta, e ela seca. O sol volta a bater forte na cabeça de Jonas, e ele, desconsolado, lamenta a perda da planta. É nesse momento que o Senhor lhe responde: "Tu tens compaixão de uma planta pela qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais?" O silêncio paira no ar. Jonas finalmente compreende. A mesma misericórdia que o salvou das profundezas do mar, agora alcançava os seus inimigos. O amor de Deus era muito maior do que ele imaginava. Não há fuga do amor de Deus. Mesmo nas profundezas do nosso desespero, da nossa rebeldia, a sua graça nos encontra. O ventre do peixe que parecia o fim era apenas o começo de uma nova jornada. Deus não desistiu de Jonas, assim como ele não desiste de nós. A tempestade não era uma punição, era uma direção. E o peixe não foi um castigo, foi o instrumento da salvação. Obrigado por assistirem. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, partilhe com alguém e subscreva o canal para mais mensagens como esta. Até a próxima!